gente teve um roubo de uma joalheria, por exemplo, um caso que ficou famoso lá na Itália. Um senhor, quase 90 anos, 3 invasores entraram na joalheria desse senhor de 90 e tantos anos, quase 92, 93 anos, e ele disparou contra os... Imagina, de madrugada, ele e a senhora dele também, de 80 e poucos anos. Um dos invasores foi a óbito, veio a óbito, e ele teve que responder. Foi um sacrifício, teve que ter toda uma mobilização social, porque senão o senhor de 90 e poucos anos ia acabar o resto da vida preso na prisão. Infelizmente, esse assunto vai acabar chegando em Portugal. A gente vê aí até o PCC chegando em Portugal, pelo amor de Deus. É vergonhoso isso. E aumento também da criminalidade. É um assunto que envolve também questão de liberdade, né? Porque muita gente fala, olha, não é uma questão de segurança, não, é questão de liberdade. Eu tenho que ter a liberdade de poder ter uma arma em casa. Enfim, é uma discussão que ainda não acontece tanto em Portugal. Você acha que é inevitável esse tipo de debate mais para frente, Miguel? Mais necessário não existe neste momento. Não existe. Há alguns setores da direita, nomeadamente os libertários, que falam muito, mas a nível teórico, não a nível político. Também há casos desses em Portugal, em que, precisamente em assaltos às joalherias, há uns anos atrás houve muitos, e de facto, sempre que um proprietário se defendia com armas, mas enfim, desde que o assaltante fosse ferido, era um grande problema. Era um grande problema para o proprietário. Esse excesso de garantismo também existe em Portugal. Em países como o Japão e como o Reino Unido, a Inglaterra, que são ilhas, que até agora eram países extraordinariamente seguros, não havia de facto necessidade de que a população estivesse armada. Havia uma tradição, no caso da Inglaterra, uma tradição democrática, liberal. No caso do Japão, não era uma tradição democrática, mas era uma tradição certamente institucionalista. E tanto a polícia como o crime organizado e os meliantes, o único tipo de armamento que tinham era, quanto muito, facas ou então bastões. Quer dizer, ninguém andava com armas de fogo nem em Tóquio, nem em Londres. Isso era impensável. Claro que, se nós desmantelamos os controles fronteiriços, se nós perdoamos e temos um excesso de garantias perante criminosos, bom, mais cedo ou mais tarde, armar a população civil vai ter que ser equacionado. O problema é num ambiente de paz e de homogeneidade étnica. O problema é que, se a população estiver armada, nós podemos ter acidentes com armas que seriam acima da média e que seriam desnecessários. Portanto, aí, de facto, tornar-se contraproducente ter uma população armada. Mas, se o ambiente é um ambiente de criminalidade, bom, então aí não há nada a fazer.